Imagine uma caixa de bronze, do tamanho de um laptop, perdida no fundo do mar por 2000 anos. Dentro dela, um emaranhado de engrenagens tão preciso que podia prever eclipses, mapear estrelas e até marcar as Olimpíadas. Isso não é ficção científica. É o mecanismo de Anticítera, o primeiro computador da história humana. Em 1901, mergulhadores de esponjas gregos encontraram um naufrágio perto da ilha de Anticítera, entre Creta e o Peloponeso. Entre estátuas de bronze e cerâmicas, havia um bloco corroído, coberto por incrustações marinhas. Parecia apenas um pedaço de metal velho. Mas quando limparam a superfície, revelaram engrenagens. Pequenas, intrincadas, perfeitamente entrelaçadas. Como isso é possível? Pensaram os arqueólogos. Afinal, a Grécia Antiga não tinha tecnologia industrial. Não tinha fábricas, nem máquinas a vapor. E ainda assim, ali estava. Um dispositivo mecânico com mais de 30 engrenagens de bronze, datado de 150 a 100 a.C. Um artefato tão avançado que parecia ter sido arrancado do futuro e jogado no passado. O mecanismo de Anticítera não era um brinquedo. Era uma máquina de cálculo astronômico. Seus mostradores, gravados com inscrições minuciosas em grego antigo, permitiam ao usuário girar uma manivela e ver o céu se mover. Literalmente. Uma engrenagem movia o ponteiro do Sol, outra, da Lua. Havia até um ponteiro para os 5 planetas visíveis a olho nu: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Mas o mais impressionante, ele previa eclipses, com precisão. Como? Os gregos sabiam que eclipses solares e lunares seguem ciclos. O mais famoso, o ciclo de Saros, de 18 anos e 11 dias. O mecanismo traduziu esse conhecimento matemático em metal. Cada giro da manivela avançava o tempo. E quando o ponteiro da Lua cruzava o da Terra e do Sol, bingo! Um eclipse era anunciado. Eles não tinham telescópios, mas entenderam os céus melhor do que muitos imaginam. A complexidade do mecanismo desafia o que sabemos sobre a tecnologia antiga. Algumas engrenagens têm dentes triangulares microscópicos, cortados à mão com precisão de frações de milímetro. Há até uma engrenagem diferencial, um componente que só reapareceria na Europa no século XVI, usado em carros modernos para permitir que as rodas girem em velocidades diferentes. Isso significa que os artesãos gregos não só dominavam a astronomia, dominavam a mecânica de precisão. Quem fez isso? Talvez alguém da escola de Arquimedes, o gênio de Siracusa que já construía máquinas de guerra e planetários mecânicos. Ou talvez um astrônomo de Rhodes, onde o naufrágio provavelmente partiu. O que sabemos é que esse dispositivo exigia anos de estudo, habilidade artesanal e um profundo entendimento do movimento dos corpos celestes. Tecnologia perdida? Talvez. Genialidade esquecida? Com certeza. Se era tão avançado, por que não se tornou comum? Por que não vemos outros mecanismos como esse em museus? A resposta está na história. Após a queda da Grécia clássica, muito conhecimento foi perdido. Guerras, incêndios, a destruição da Biblioteca de Alexandria, tudo contribuiu para apagar tecnologias complexas. O mecanismo de Anticítera era provavelmente um objeto único, caro, feito sob encomenda para um erudito ou governante. Não era um produto em massa. Quando o mundo antigo entrou em colapso, máquinas como essa simplesmente desapareceram. O conhecimento mecânico regrediu. Só 1000 anos depois, na Renascença, a Europa redescobriria engrenagens complexas. O que poderia ter sido se esse conhecimento tivesse sobrevivido? Chamá-lo de computador não é exagero. Um computador, em sua essência, é uma máquina que processa dados de entrada para gerar uma saída. Você gira a manivela, as engrenagens calculam, e os ponteiros mostram eclipses, fases da Lua e posições planetárias. É exatamente isso. Um algoritmo mecânico, um programa de bronze. Estudos modernos com raios-x e tomografia revelaram inscrições que funcionavam como um manual do usuário.
instruções para operar o dispositivo, prever eventos e até interpretar significados astrológicos. Isso não é só engenharia, é ciência aplicada, é software em hardware analógico. Talvez o passado soubesse mais do que pensamos, e talvez, só talvez, estejamos apenas redescobrindo o que já foi feito. O mecanismo de Anticítera é mais do que um artefato. É um lembrete. Um lembrete de que a genialidade humana não é linear. Ela floresce, desaparece e, às vezes, ressurge das profundezas do mar e da história. Ele nos mostra que os antigos não eram apenas filósofos e guerreiros. Eram engenheiros, astrônomos, programadores de bronze. E se um único objeto sobreviveu, quantos outros se perderam? O que mais o passado ainda esconde? Se você se surpreendeu com isso, imagine o que descobrimos no próximo vídeo. Inscreva-se e ative o sininho. Em breve revelaremos mais mistérios e curiosidades. Até lá!